Eu diria assim, algumas pessoas, né, que a gente conhece ou a gente conheceu durante a nossa trajetória, a gente sabe que tem uma maior aptidão a habilidades de liderança. Então, não é aquele negócio, a pessoa nasceu com a liderança nela, não. Ela tem aptidão de comunicação, de se relacionar com pessoas, de fazer network muito maior. Mas eu sempre falo que a liderança, assim como qualquer outra habilidade na nossa vida, ela é treinável. Olá pessoal, você que é líder de qualquer nível hierárquico, profissional de RH, de TID, capacitação corporativa, eu tenho uma dica para vocês. A Faculdade Forte lança o seu MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital. As aulas serão aos sábados de forma quinzenal, com início em 23 de setembro. Acesse o site pós.faculdadeforte.edu.br, forte com PH. Acesse e se inscreva no MBA, são 360 horas, um curso extraordinário, reconhecido pelo MEC, vale a pena para aprender, refletir e se desenvolver. Abraços digitais. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TID, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou o Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram mais uma vez, em mais uma semana, para nos ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. No Congresso da ATD nos Estados Unidos, que nós participamos em 2022, nos apresentou uma pesquisa com mais de 1.000 empresas, mais de 5.000 pessoas, aonde a média do tempo de vida de um colaborador em uma empresa é de 24 meses. Nos 6 primeiros meses, o colaborador está fazendo um processo de integração, basicamente. Nos 12 próximos meses, é o período de platô, de trabalho, de entrega. Alguns entregando mais, outros menos. E aí, nos últimos 6 meses deste ciclo médio, a pessoa decide ir embora e aí a sua performance, os seus resultados vão caindo. Então, recentemente até publicamos um artigo falando sobre os desafios das empresas, que são basicamente 3. Primeiro, preparar com maior rapidez e com mais qualidade os novos colaboradores, face a esse turnover muito alto. Segundo, é maximizar a sua produtividade enquanto eles estiverem trabalhando nas empresas. Se possível, retê-los para um maior número de meses, por uma vida dentro da companhia de maior duração. Pois hoje, dificilmente há uma fidelização de colaboradores como existia no passado. E 3, preparar as empresas para prover ambientes de capacitação, treinamento para os novos cargos que surgiram e que ainda vão surgir. A cada ano, face a esse ambiente digital, nós temos diversas funções, diversos expertises que aparecem no mercado. E aí, tudo isso gira em torno de pessoas e a pergunta que vem sempre é como eu faço para inspirar essas pessoas para que elas busquem seu conhecimento, gerem resultados. Qual é a receita, o remédio, o pó de perlim-pim-pim que nós precisamos ter no nosso set de ferramentas
para poder desenvolver as pessoas? Porque a liderança exerce um papel fundamental nesse processo de desenvolvimento de talentos, de aumento de resultados. Como inspirar pessoas e gerar resultados? Essa é a grande pergunta de hoje e, para falar conosco, nós temos um convidado muito especial, bacharel em processamento de dados, com especializações em diversos campos da área de tecnologia da informação, como rede de computadores, banco de dados, arquitetura de sistemas. Também é especialista em gerenciamento de projetos, gestão de pessoas, equipes e liderança. Ele começou sua carreira como líder de projetos em TI, passou pela função de gerente de tecnologia no Grupo Petrópolis, foi líder de desenvolvimento de software e coordenador de desenvolvimento e inovação na TOTUS, foi um dos profissionais selecionados em 2021 para o programa de criadores de conteúdo do LinkedIn. No ano de 2023, foi eleito como um dos 100 profissionais no Brasil de maior influência na área de recursos humanos e que está inspirando e construindo o futuro do RH em nosso país. É especialista em liderança e recursos humanos e fundador da Duxis, Educação Corporativa, onde realiza diversas palestras e treinamentos que colaboram com o desenvolvimento organizacional, avaliação de desempenho, avaliação de competências e desenvolvimento profissional. É casado com a Patrícia, pai do Arthur, de 12 anos, do Nicolas, de 9 anos, e também de uma cadela, né? Nala, de 3 anos. Mora na cidade de Assis, no interior de São Paulo. É um apaixonado por cultura nerd, por filmes, séries, eu também sou, colecionáveis e camisetas. E aos finais de semana gosta de jogar futebol, correr, pedalar e também jogar videogame com seus filhos. No dia a dia, adora cozinhar para a família e, nos seus tempos vagos, colabora aí com o aumento do nível de maturidade em recursos humanos e gestão de pessoas no nosso país. É com grande alegria e honra que damos as boas-vindas ao Richard Eiras. Bem-vindo ao nosso podcast, Richard. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Michel. Primeiramente, assim, muito obrigado pelo convite aí para poder compartilhar um pouco de conhecimento aí com o pessoal que nos ouve aí. Então, é sempre um prazer ser convidado para poder compartilhar sobre liderança, sobre recursos humanos, que é um assunto que eu gosto de falar, que é um assunto que está nos meus treinamentos, que está nas minhas palestras, e todos os dias, inclusive, eu falo desses assuntos, inclusive na minha maior rede digital aí, que é o LinkedIn. Então, muito obrigado aí pelo convite. Vamos provocar positivamente o pessoal aqui sobre os temas aí de liderança e recursos humanos. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. Então vamos começar falando sobre, um paradigma aí. Alguns dizem que para ser líder as pessoas precisam ter aptidões e dons naturais que são desenvolvidos ao longo do tempo. Então dizem as pessoas já nascem líder, precisam ser desenvolvidas. Outra corrente diz que qualquer um pode ser líder desde que desenvolva as competências, habilidades para tal. Pergunta, Richard, todos podem ser líderes? Muito boa essa pergunta, inclusive, é uma pergunta que sempre me fazem. Eu diria assim, algumas pessoas, né, que a gente conhece, ou a gente conheceu durante a nossa trajetória, a gente sabe que tem uma maior aptidão a habilidades de liderança. Então, não é aquele negócio, a pessoa nasceu com a liderança nela, não. Ela tem aptidão de comunicação, de se relacionar com pessoas, de fazer network muito maior. Mas eu sempre falo que a liderança, assim como qualquer outra habilidade na nossa vida, ela é treinável. E o que eu quero dizer com isso? Qualquer pessoa, desde que ela queira, e aqui vem a chave do negócio, a pessoa precisa desejar desenvolver, porque tem muita gente que tem aptidão a habilidades de liderança, mas não quer evoluir nessa área e acaba não indo para a área de liderança e de gestão de pessoas. E tem pessoas que têm esse interesse e não têm essa aptidão, não têm todas essas habilidades e precisa desenvolver. Então eu diria que a chave é a pessoa desejar, porque estar com pessoas, desenvolver pessoas é algo assim extremamente gratificante.
mas também é algo bastante trabalhoso, porque cada ser humano é um indivíduo, cada ser humano tem as suas necessidades, cada um tem o seu estilo de aprendizado, cada um vê o mundo com os seus óculos, né, com a sua ótica. Então, é bastante interessante, mas tem sim muita habilidade para desenvolver. Mas é possível sim desenvolver a habilidade de liderança em qualquer pessoa, desde que ela deseje, tá? Então, esse negócio de, eu nasci líder, né? Não, você nasceu com uma maior aptidão para liderança, só que se você não treinar, você não vai desenvolver todo o seu potencial. Assim como uma pessoa que talvez não nasceu com o dom para o futebol, mas se ela treinar, ela pode se tornar um esportista melhor. Para a liderança, eu diria que é o mesmo conceito. Então, o importante é a pessoa desejar e treinar a habilidade no seu dia a dia. Qual que seria, do seu ponto de vista, a, a base, fundação para que a pessoa se qualifique ou esteja preparada para iniciar um processo de liderança? Muito bom. Como eu fiquei muito tempo dentro do mundo corporativo e fiquei praticamente aí mais de 25 anos aí passando por grandes grupos de empresas, eu diria que eu aprendi muita coisa. E eu sempre falo para as pessoas, a melhor coisa que a gente tem na nossa vida é aprender com os erros dos outros. Eu costumo falar que para a pessoa desenvolver a liderança, eu sempre separo isso em três camadas. A primeira delas é do autoconhecimento, a segunda é liderar no seu ecossistema, ou seja, liderar no seu lar, e depois liderar nos negócios. A maioria dos treinamentos, inclusive que eu participei durante toda essa jornada, elas focam muito em entregar ferramentas para as pessoas. E aí é uma falha muito grande em processos que tem esse tipo de treinamento. Por quê? Porque se a gente está falando do autoconhecimento ser a base de tudo, a gente está falando que entregar ferramenta para as pessoas é a gente querer começar a construção de uma casa pelo teto. Então, isso está fadado a dar errado. Então, eu diria que treinamentos, inclusive eu já participei também, dou treinamentos nessa linha, é começar com autoconhecimento, que eu chamo de autoliderança. Então, quando a pessoa se conhece, ela aprende como gerir suas emoções, ela aprende a lidar com situações de estresse, ela aprende aquilo que faz sentido para ela e aquilo que incomoda ela. Porque eu sempre falo, não é possível você curar se você não tiver curado. Então, como que a gente vai formar grandes líderes se a gente não está trabalhando na origem, que a origem é a pessoa do líder? Então, eu sempre costumo falar, desenvolva a autoliderança, que é o autoconhecimento, desenvolva dentro do seu lar, dentro do seu ecossistema, onde você está na maior parte do seu tempo, e posteriormente, com certeza, você vai ter inúmeras ferramentas, inúmeros comportamentos, e uma mentalidade totalmente desenvolvida para você atuar muito bem nos negócios. Eu costumo sempre tratar dessa maneira, tá, Michel? Eu acho, concordo, né? O autoconhecimento, eu também partilho dessa, dessa visão, né? Você só consegue liderar alguém se você se conhece. Que não tem como você falar sobre algo se você não conhece e se você não tem experiência naquilo. Então, como falar, por exemplo, de uma orientação de gestão, né, de conflitos, se você tem um temperamento explosivo, né? E você tem, né, no seu exemplo como líder, posturas inadequadas em determinadas situações, e aí você vai cobrar ou vai querer ensinar uma pessoa a fazer uma gestão, né, do controle das suas emoções. Não faz muito sentido, né? Eu sempre comento que para a gente falar sobre algo, né, é uma equação muito simples. São duas variáveis: conhecimento mais experiência. Aí você consegue falar sobre algo, né? Então, e o líder ele tem, né, a parte técnica, né? E aí normalmente acontece isso, né, nas grandes companhias, pessoas muito técnicas que entregam o resultado de trabalho com muita qualidade, de forma eficiente, de forma produtiva, elas acabam sendo, né, promovidas a cargos de liderança porque se espera que a, ela, com o seu exemplo, os outros colaboradores o façam da mesma maneira, né? Mas líder, ele é muito mais do que entregar resultados, né? Porque ainda mais hoje em dia, pós-pandemia, onde parece que foi um estalo
igual o dedo do Thanos, né? Os Vingadores, né? Só que em vez das pessoas sumirem, apareceram ou ficou mais evidente uma série de transtornos mentais, de ansiedade, burnout, depressão, síndrome do pânico, que afloraram, né? Após esse processo que nós vivemos aí nos últimos 2 anos. Então, o líder ele tem essa função de gerir pessoas, né? E gerir pessoas é muito mais na parte comportamental, de entendimento, de guia, do que muitas vezes na parte técnica, né? Tecnicamente, as pessoas, seus funcionários vão saber muito mais do que você mesmo, né? Mas é aquela questão do guia. E aí se autoconhecer é muito importante. Nesse sentido, você, Richard, o que você aplica para si, que você sugere para os nossos ouvintes como técnica ou metodologia, ou passo a passo, ou exercício, para que a pessoa comece a fazer esse mapeamento do seu autodesenvolvimento? Muito bom. Assim, no passado, inclusive eu vou dar essa dica que eu apliquei na minha vida, que é assim, no passado eu era uma pessoa altamente técnica, eu tinha altos qualidade no que eu entregava, e em algum momento aconteceu de forma natural isso que você falou, de alguém me mover para uma posição de liderança. E foi lá que eu aprendi muito. Por quê? Porque eu acreditava muito que o pessoal ia na mesma velocidade que eu, que o pessoal entendia da mesma forma que eu, e eu cobrava o pessoal da mesma forma que eu me cobrava. E aí o que acontecia? Inúmeros conflitos, falta de alinhamento de expectativa. E aí eu entendi que eu precisava, vamos falar assim, calibrar o Richard em relação ao meu mundo exterior. Isso era algo que eu não consegui fazer sozinho. Eu tentei por muito tempo fazer isso e eu procurei ajuda. Uma das grandes dificuldades que a gente tem no mercado de trabalho hoje, e quando a gente fala de formar líderes, é entender que o líder, muitas vezes, ele não vai aprender tudo sozinho. Ele precisa procurar ajuda. Então, você que está ouvindo a gente aí, procure ajuda de um especialista de liderança, procure ajuda, se necessário, de um psicólogo, de um coach, de um mentor, de um formador. Por quê? Porque essa pessoa ela vai te ensinar coisas que sozinho ou você vai demandar muito tempo, ou você vai errar por muito tempo até você ter resultados. Aí você pode se frustrar em relação à questão do seu desenvolvimento de liderança. Então, uma forma de você acelerar o seu aprendizado e você colher resultados de forma mais breve é procurar um profissional altamente qualificado para te guiar durante essa trajetória de formação da liderança. Isso ajuda extremamente a gente, Michel, e ajuda a gente, inclusive, dentro do nosso ambiente de trabalho, a colher melhores resultados e também gerar menos conflito. Por quê? Porque a gente está sendo guiado por alguém, né? Se você quer aprender alguma coisa, aprender sozinho, o pessoal fala, dá para ser autodidata em relação ao autoconhecimento. Algumas coisas sim, mas muitas delas você vai precisar de auxílio, porque nem todo mundo que se olha no espelho consegue enxergar tudo em si. E é muito bom a gente ter visões de fora, em um caso de um mentor, de um coach, de um psicólogo, enfim, essa pessoa consegue nos trazer uma visão diferente da qual a gente tem sobre a gente. Então, quer se desenvolver liderança? Ótimo. Procure um profissional, procure apoio, isso vai te ajudar muito a identificar coisas que você tem muito bom e coisas também que você precisa desenvolver. Uma excelente dica e só complementando, né? Quando a gente fala sobre visão de liderança, aqui eu queria chamar um pouco de atenção a todos, porque a liderança é um role model, né? É um modelo em que as pessoas se espelham, né? E não necessariamente, né, se a gente pensar nesse conceito, se aplica apenas para o mundo corporativo, né? Você pode não ter equipes, fazer gestão de equipes, mas a sua liderança como profissional, como exemplo de ética, como exemplo de qualidade naquilo que entrega, reflete sim um nível de liderança, porque você acaba sendo um role model, um guia, um modelo em que as pessoas elas vão querer se espelhar. No nível pessoal também, né? Você sendo uma pessoa humana, uma pessoa positiva, uma pessoa empática, uma pessoa que apazigua os conflitos,
no seu nível pessoal, você vai ser um role model para os seus filhos, você vai ser um role model para sua esposa, para o seu esposo, enfim. Então, a liderança, a gente, né, é importante a gente ver ela bem ampla, né? Não só com gestão de equipes, mas eu acredito que todos os indivíduos são líderes, né? No mínimo, você é líder de você mesmo, né? Se Com você não se certeza. liderar, né, fica difícil, né? No mínimo, você é responsável por pelo menos uma vida que é a sua própria, né? Mas depois, a partir do momento em que você vai agindo no mundo, nas relações pessoais, nas relações profissionais, você acaba, sim, mostrando, né, qualidades de liderança que vão ser seguidas, se, com bons exemplos, né, pelos outros. E aí, ter um olhar de fora, como você comentou, é super importante, porque as pessoas que nos veem em terceira pessoa veem coisas em nós que nós não conseguimos enxergar, por mais óbvio que seja. E aí, gente, pelo amor de Deus, né? Vão buscar um profissional com conhecimento e com experiência. Não um youtuber, influencer, né? Eu brinco com meu filho, sempre que ele venha, ele já vai fazer agora 18 anos mês que vem, mas eu tenho essas conversas com ele desde que ele tinha 12, né? E muito, né? E vem do YouTube, e vem do canal, e vem daquilo. E sempre que ele falava, vinha discutir comigo sobre algum assunto, eu perguntava assim: esse cara tem currículo Lattes? É a pergunta que eu fazia. Ele tem currículo Lattes? Não tem currículo Lattes, não é referência para mim, né? E eles nem sabiam, né? Ele nem sabia o que era currículo Lattes, depois eu expliquei. Então hoje ele já vai fazer 18 anos, quando ele vem falar comigo, ele fala, esse tem currículo Lattes. Então vamos conversar, né? Porque a pessoa tem experiência e tem conhecimento, pelo menos ela estudou alguma coisa e vai colocar o seu ponto de vista, e não uma pessoa que abre um canal e tem uma boa empatia, tem uma boa oralidade, né? Tem uma característica excelente de um líder, mas fala um monte de bobagem, né? Assim como a gente vê também um monte de livro escrito promovendo um egoísmo, um individualismo profissional, como se isso fosse a chave do sucesso, né? E a gente vê artigos, livros falando para você ser, né, individualista com a sua carreira, ser egoísta com o seu trabalho, porque se você não olhar para si, quem é que vai olhar? É como se isso fosse a chave do sucesso. E, gente, não é. Não é mesmo, né? Isso vai te transformar numa pessoa extremamente individualista, uma pessoa frustrada, uma pessoa que não vai conseguir encontrar a verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade acaba, né, quando a gente encontra nós mesmos, né? O resto acaba prosperando naturalmente, né? Não é um cargo que vai te trazer a felicidade, né? Mas é o percurso, é o percurso, é o resultado, é o crescimento, é o aprendizado que você acaba adquirindo nesse processo. E aí, meu amigo, falando disso, né? Competências e habilidades valorizadas hoje no mercado, né? Você escreveu aí recentemente 7, né? Então, elenco aqui o ponto de vista do seu artigo. Comunicação eficaz, trabalho em equipe, liderança, resolução de problemas, adaptabilidade, criatividade e pensamento analítico. Dentro dessas, se você tivesse que hoje fazer o coaching em alguém, guiar alguém, né, ser o diretor da carreira profissional de alguém, assim como a gente tem os diretores espirituais, qual deles você começaria para que a pessoa passasse aí por esse processo de autoconhecimento e comece a se desenvolver para o cargo de gestão e liderança? Isso é uma pergunta bastante difícil, né? Porque só tem uma escolha, né?
Então, assim, mas antes de eu falar sobre qual vai ser a minha escolha, qual que vai ser o item que eu vou escolher, tá? Eu queria falar assim, e conectar com o que você falou, tá, Michel? Porque assim, eu entendo que liderança não tem nada a ver com cargo. Liderança, para mim, não é um cargo. Liderança é mentalidade. E quando a gente está falando de mentalidade, a gente sempre fala assim, às vezes tem alguém do seu lado que nem tem o cargo, que nem ocupa uma posição hierárquica, seja dentro da empresa, seja dentro de um negócio, que realmente tem esse cargo, mas que ela inspira você todo dia. E é muito importante a gente também entender, né, por que a gente está falando de inspiração, mas o que, que é inspiração, né? Na verdade, inspiração vem do latim inspirare, que nada mais é que soprar dentro, né? Então, quando a gente fala de liderar, que significa que a gente vai aceitar ideias, mas também a gente vai inspirar ideias, ou seja, a gente vai soprar ideias, que aí vem muita questão de mentoria, de coaching para uma pessoa. Quando a gente fala também de inspirar, a gente está falando também de ser modelo, de ser exemplo em tudo que você falou. E se eu pudesse eleger uma habilidade só, como você me pegou aí, né, com uma só, eu diria adaptabilidade. Por quê? Porque as pessoas precisam se adaptar, porque o cenário que eu comecei lá atrás, há 25 anos atrás, ele foi mudando, mudando, e ele mudou. Hoje, se eu não aprender coisas que o mundo está colocando para a gente aprender, um exemplo, por exemplo, inteligência artificial, né? A gente pode falar, mas como que a inteligência artificial pode apoiar a liderança? Pode, e muito, tá? Mas eu preciso ser adaptável, entender que existem gerações diferentes no mercado atual, existem pensamentos diferentes, existem necessidades diferentes, uma velocidade diferente, e o líder que não se adaptar e tiver essa visão ampla, vai ser muito difícil de aprender, porque a gente tem que se adaptar rápido, e adaptar rápido, gente, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, não significa que você precisa mudar seus valores e seus princípios, jamais percam isso, tá? Inclusive, a gente se adaptar às necessidades novas que o mercado está no impondo. Então, eu diria que a adaptabilidade, Michel, seria aí a única, né, se eu pudesse escolher só uma só, que eu escolheria, tá bom? A 7, né, que você trouxe no seu artigo, eu tive a oportunidade de, agora em junho, estar no SHREEM, que eu vou todo ano, que é o Congresso de RH, né, que acontece lá nos Estados Unidos, e eles apresentaram outro estudo de 10 competências, enfim. Cada fonte de pesquisa, cada empresa, né, que faz essa análise, acaba tendo, né, um ponto de vista e foca, né, em competências A ou B para, vamos dizer, fomentar, né, o que há de melhor naquele momento, naquele contexto a ser perseguido no mercado. Né? Destas 7, a que eu acredito não está aqui, tá? Mas que para mim é a empatia. E eu vou explicar já já por quê. Mas dessas 7, eu escolheria o pensamento analítico. Por quê? Porque a tomada de decisão baseada em dados nos ajuda a se autodesenvolver. Então, quando a gente, por exemplo, né, um exercício que eu faço com as pessoas que trabalham comigo, né, quem são os seus role models? Né? Então, são pessoas que inspiram, né, as suas atitudes e os seus comportamentos. Né? Então, e por quê? Então a pessoa faz uma lista. Eu tenho essa pessoa, por que que ela me inspira? Seja por conta da sua capacidade de expressar seus pensamentos de forma concreta, seja pela sua forma de clareza na comunicação, seja por seu conhecimento técnico em determinado assunto, enfim, tem N razões. E aí, em cima destes dados, a gente faz uma análise introspectiva sobre os gaps. E aí se cria planos de ação para preencher esses gaps. Então, acaba sendo, de uma certa forma, um pensamento analítico para, através de dados, identificar, né, o seu status quo e a tendência e tomar decisão. Então, eu seguiria nessa linha. Mas por que eu falei da empatia? Empatia
é muito mais do que colocar-se no lugar do outro. Eu acho que a empatia é você agir com o outro como se o outro fosse você. Então, isso que a gente vê, né, no mundo, hoje, pós-pandemia, a gente achou que ele iria melhorar em termos de relações humanas e ele acabou piorando em muitos aspectos, né? Durante a pandemia, a gente teve um certo nível de empatia, de ajuda mútua, etc e tal, mas a pandemia acabou, as pessoas voltaram bem mais individualistas e mais egocêntricas do que antes, né? E eu acho que isso traz um ponto crucial para o seu autodesenvolvimento, você enxergar um outro como um ser humano igual a você. E se você vai agir de determinada forma com ela, até para dar uma bronca, né, para corrigir determinados comportamentos e atitudes, se você tivesse falhado, como que você gostaria de receber esse feedback? E ter a maturidade para se fazer essa pergunta, porque a gente não se faz essa pergunta. Então, enxergar o outro como a si mesmo e ter parâmetros, né, os role models de cada pessoa que você se inspira, eu acho que é uma forma racional, né, e analítica de você prover um plano de desenvolvimento individual mais concreto. E medir, né, como um FEMEA pessoal, né? Como fazer um FEMEA pessoal contínuo, né? Esse é um outro ponto interessante, né? O FEMEA, você analisa as falhas de um produto, os efeitos para aquele cliente e as recorrências, né? Os riscos de recorrência. Quando você avalia isso em termos pessoais, é só você mudar ali as funções pelos comportamentos. E aí, quando você tem uma atitude explosiva com alguém, por exemplo, qual é a consequência? Só que não é para o cliente, é para o seu próximo, né? E qual é a periodicidade que isso ocorre? E qual vai ser o seu plano de ação corretiva para você diminuir a ocorrência e diminuir essa intensidade da explosão? Então, são pontos que a gente trabalha de uma forma mais concreta para a pessoa, né, tangibilizar o resultado, porque é difícil, né, quantificar comportamento, né? Eu diria que, assim, se a gente não monitorar e a gente não estiver próximo das pessoas, você vai descobrir comportamento só quando tiver realmente uma consequência muito grande. E é muito importante sempre a gente dar esse feedback, né, ou seja, dar esse retorno para as pessoas de forma que imediata, né? Se viu algum comportamento que está desalinhado, seja com a cultura da empresa, seja com o ambiente, seja na forma de se comunicar, é muito importante a gente retornar para essa pessoa e, de novo, de forma empática, de forma educada. Dá para ser firme sem ser mal educado. Eu sempre falo para as pessoas, você pode ser firme. Às vezes a gente é firme com os nossos filhos, a gente é firme com alguém quando a gente está fechando um negócio, e nem por isso a gente precisa ser mal educado, a gente ser grosso, né? A gente pode ser firme trazendo quais foram os resultados de um comportamento, quais foram as evidências que você tem daquilo, quando aquilo aconteceu, quando aconteceu e quem estava presente naquele local e qual que foi o fato que gerou aquilo e como poderia ser resolvido. Então, eu sempre falo para as pessoas, se a pessoa também estiver dando só um feedback e também não estiver dando um direcionamento, isso não é feedback, isso é só uma mera opinião. Então, sempre que for dar um feedback, é muito importante que aquela pessoa, numa posição de liderança, inclusive, que ela dê um direcionamento para a pessoa, que ela dê um plano de ação, porque muitas vezes a pessoa não sabe como resolver aquilo sozinha. Então, é muito importante, você, Michel, aconteceu tal situação, isso gerou tal consequência, e eu acredito que numa próxima situação, esse é o caminho, essas são as ferramentas, essa é a forma de você resolver. Isso é você ajudar a pessoa, inclusive, com o seu conhecimento, com a sua experiência, no desenvolvimento não só de um profissional, mas de um ser humano. Essa é um pouco da minha visão, tá, Michel? Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes, com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto.
Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. E falando então no desenvolvimento, né, das pessoas, como você vem enxergando, né, essa inserção de diversas gerações no mercado de trabalho, né? Nós temos hoje, pelo menos em grande parte das empresas, 4 gerações trabalhando e empresas maiores, que têm menores aprendizes, 5 gerações, né? A Alfa também junto. Como que você vem enxergando nas suas palestras, nas suas sessões com seus pessoas que te procuram, trabalhar com um ambiente multigeracional, como inspirar toda essa galera de uma maneira eficiente? Muito bom. Primeiro de tudo, eu sempre falo para as pessoas uma coisa: permita-se. Então, não importa se você tem 18 anos, 20 anos, 25, 30, 50, 60 anos, a chave é permita-se. Por quê? Porque esse pessoal novo que está chegando no mercado de trabalho, eles são totalmente diferentes do Richard, que nasceu lá em 79. Por quê? Porque a forma deles pensar, a experiência que eles viveram são completamente diferentes. Mas quando eu falo permita-se, significa o quê? Que eu posso aprender muita coisa com eles e eles também podem aprender coisas comigo. O que acontece muito dentro do mercado de trabalho, Michel, é que assim, as pessoas têm uma grande tendência a querer separar as pessoas por nicho, colocar um grupo ou equipes até dentro de empresa, né? Colocam os mais jovens só com os mais jovens, os que têm mais experiência com mais experiências e acabam segmentando. Isso é muito ruim, tá? Falo por experiência vivida, já vivi isso e já vi isso em várias empresas, inclusive nesse momento agora tenho empresas, inclusive que eu estou fazendo treinamento, inclusive que tem esse nicho, essa separação por idade dentro da empresa. Isso não é saudável. Por quê? Porque eu preciso formar pessoas, ou seja, uma pessoa mais experiente, com maior conhecimento, ela precisa formar sucessores. Então, como que eu vou formar um sucessor se eu não tenho pessoas mais novas no meu time, com uma outra mentalidade no meu time? Essas pessoas de uma geração mais jovem, elas têm uma necessidade diferente das nossas. Talvez uma pessoa de 40, 50 anos, ela tem uma necessidade o quê? De estabilidade. Uma pessoa mais jovem, ela tem uma necessidade do quê? De diversidade, de liberdade, de propósito. E eu preciso sempre entender as necessidades das pessoas que fazem parte da minha equipe, da parte do meu negócio, para mim saber como eu posso alinhar a necessidade dela à estratégia no meu negócio. Isso é uma grande dificuldade, inclusive, que várias empresas têm de identificar qual que é a necessidade daquele meu funcionário. As pessoas não perguntam quais são os planos das pessoas, não descobrem quais são as necessidades das pessoas. Por isso que a gente tem um turnover aí muito alto, né? E tem números aí que o mercado já mostra que tem empresas com 35% de turnover. É absurdo, né? Ou seja, a cada 10 funcionários, 4 estão saindo aí, próximo de 4 estão saindo da empresa, inclusive estão insatisfeitos com alguns pontos aí no mercado de trabalho. Então, essa questão geracional é uma coisa que, se aplicado, né, ou seja, se fizer esse misto, esse mix, né, que o pessoal fala no mercado de trabalho, vai trazer muito benefício para a empresa. Por quê? Porque você tem estilos diferentes de comunicação com essas gerações, você tem políticas e processos que são lidados de forma totalmente diferente, ou seja, você não pode ter um processo, por exemplo, burocrático, para um perfil mais jovem. Por quê? Porque você vai travar ele, você vai inibir ele da criatividade dele, você vai inibir ele de inovar, talvez. Porém, outros profissionais, para ele, pode fazer muito sentido isso. Então, lidar com essas necessidades de desenvolvimento de diferentes idades, né, que a gente chama de multigeracional nesse momento no mercado de trabalho, é uma coisa necessária para as lideranças. E uma coisa muito importante, quero aproveitar a fala também, para dizer o seguinte: liderança e a área de recursos humanos dentro das empresas, elas precisam se aproximar. Essas áreas, elas não são concorrentes, ou seja, o RH, ele não é concorrente dos líderes, e nem o inverso. As pessoas, elas precisam, dentro do ambiente corporativo, se unirem mais. Isso que você falou sobre serem egoístas dentro do mundo corporativo, isso acontece. E, inclusive, acontece de a área de recursos humanos ter as iniciativas delas e a área de liderança ter. A gente precisa trabalhar junto, ou seja, trabalhar próximo e conectado com o mesmo propósito, com o mesmo caminho. Então, quero também aproveitar para dizer, liderança, RH, juntem-se, unam-se em rumo a um propósito único. Agora uma pergunta
mais apimentada aqui. Manda bala, hein? Deixa eu tentar contextualizar. É assim, se nós analisarmos hoje as tendências comportamentais, e aqui eu não vou entrar no mérito se estão melhores ou se estão piores, mas é uma realidade. As tendências comportamentais, né, das gerações, principalmente os centennials e a alfa, alguns millennials mais jovens, é de focar, né, em uma maior qualidade de vida, né, em focar em propósito, em focar em ambientes que eles possam livremente dar as suas opiniões e participar do processo produtivo e decisório, e com uma liberdade, né? Ou seja, posso trabalhar no escritório, posso trabalhar em casa, posso, como já vi, né? Também alguns vídeos no próprio LinkedIn, o Everywhere Office, né? Então estou aqui viajando no Himalaia, mas estou trabalhando, enfim, é um fato, é um cenário atual, a gente goste ou não, é algo que existe e hoje as empresas, né, elas se debatem muito. Do outro lado, nós temos os empreendedores. Se nós analisarmos quantos empreendedores existem, milênio ou centênio, eles são a minoria. E pergunte, por exemplo, para um empreendedor, aquele que realmente paga o salário no final do mês, se preocupa em que todos os funcionários tenham o seu salário em dia, os impostos em dia. Pergunte para um empreendedor o que ele acha do home office, o que ele acha do everywhere office, né? Pergunte para talvez um millennial que seja um empreendedor o que ele acha disso. Então são pontos de vista hoje que se conflitam, né? Hoje existe um embate. E aí a gente já viu jornais como The Economist, que fala que pesquisas foram realizadas e mostram que as pessoas são mais produtivas no escritório. Aí você tem uma pesquisa em um determinado grupo de consultoria internacional que fala já ao contrário, que fala que é mais produtivo em casa. Enfim, cada um defende um ponto de vista, mas de 10 empreendedores, eu já fiz esse exercício, pessoa que realmente é dona do negócio, se pergunta, você prefere home office ou trabalho no escritório? As 11 das 10 vão falar que prefere o trabalho no escritório. Então, como que a gente, nesse momento, nesse contexto atual, chega num meio termo, numa sensibilização tanto de um lado quanto do outro, que é importante fazer uma análise um pouco mais profunda, racional, com dados, e menos emocional dessa forma de trabalhar no contexto atual? Legal. Eu sempre costumo falar, seja nos treinamentos ou nas palestras, perguntar para o pessoal por que uma empresa ela existe. E aí, às vezes, as pessoas elas ficam até um pouco chocadas, até meio que ofendidas, quando eu falo assim, uma empresa ela existe para dar resultado para seus acionistas, né? E não é uma em verdade, por quê? Porque se uma empresa não gerar lucro, se ela não gerar dinheiro, ela vai quebrar. Ela vai quebrar e aí as pessoas não vão ter a piscina de bolinha, nem o pimbolim, nem a máquina de café para poder usufruir. Essas gerações, elas são totalmente diferentes e características diferentes, né? Quando a gente fala, por exemplo, da geração X, a gente está falando de pessoas que querem ter independência, que são pessoas resilientes, que são pessoas que têm uma comunicação mais direta, mais objetiva. Quando a gente vai lá para os millennials, a geração Y, a gente está falando de flexibilidade, já está falando de feedback contínuo, de oportunidades de aprendizado, né? E como eu ainda trabalho
muito com equipes ainda de tecnologia, eu vejo muito o quê? Muitas pessoas estão entrando no mercado de trabalho, inclusive para receberem, né? Ou seja, estão sendo pagas para isso, mas elas querem ter uma oportunidade de aprendizado. Não, a gente tem sim uma oportunidade de aprendizado quando a gente entra no mercado de trabalho, mas a gente também tem que entregar algum resultado, a gente tem que gerar algum valor para aquela pessoa que está nos pagando, para o nosso empregador. Então, é muito importante a gente entender que também dentro da liderança, uma das funções, uma das responsabilidades do líder é gerar resultado. O líder ele pode ser empático, ele pode ser bom comunicador, ele pode ser tudo. Se ele tiver 100% de tudo dentro da empresa, mas ele não gerar resultado, ele ainda assim pode ter falhado na liderança dele. Por quê? Porque gerar resultado para a empresa é gerar resultado na vida das pessoas. Porque se a gente não gerar resultado no negócio que a gente está trabalhando, Michel, como que eu vou promover o Michel? Como que eu vou escalar ele para uma nova posição? Como que eu vou investir em cursos, em treinamentos, em aperfeiçoamento para o Michel? Então, é muito importante a gente entender que o mercado de trabalho, hoje, ele mudou. E uma coisa, gente, é flexibilidade, é liberdade. Nós somos livres, né, Michel? Mas a gente pode fazer tudo que a gente quer? Não. A gente precisa ter limites. E quando a gente fala, a gente ouve muito esse termo, né? Tem livros aí maravilhosos, inclusive, falando antifragilidade. Tem gente que nem conhece esse termo, tem gente que nem sabe o que é isso, mas quando a gente fala de um ambiente de trabalho, e a gente fala, inclusive, sobre gestão das emoções, muito se fala só sobre felicidade no trabalho. Inclusive, recentemente eu escrevi sobre isso. O mercado de trabalho, ele não vai te promover só felicidade, gente. A vida da gente não é um momento 100% feliz, o nosso dia não é 100% feliz, então a gente precisa também começar a falar para outras gerações e de uma outra forma também, que dentro do ambiente de trabalho, que vai ter erro, que vai ter frustração, que vai ter projeto que vai dar errado, que vai ter ideias que não são aceitas. Então esse alinhamento de expectativa, ele precisa ser feito com cada um dentro do ambiente, pela liderança, junto com cada colaborador, mas ele é necessário de ser feito. O que acontece hoje é que existe uma expectativa extremamente alta, tá, Michel? De um pessoal que acha que vai entrar no mercado de trabalho, eu vou ser totalmente feliz, eu vou poder fazer o que eu quero, a hora que eu quero, de onde eu quero, e entregar o resultado se der certo ou quando eu puder. Isso não existe, tá, gente? Isso é só uma utopia que alguém está vendendo, escrevendo livro, gravando vídeo em algum canal. Isso não existe. O mercado de trabalho, ele tem sim espaço para ensinar, para aprender, mas tenham sempre em mente, eu estou lá também para entregar algum resultado. E é muito importante esse resultado está muito alinhado com o negócio da empresa e também alinhado com a sua liderança. Isso é um pouco da minha visão, tá, Michel? Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto chave, né? Que é a utopia versus a realidade. Você pode procurar perseguir um propósito, claro, e o ser humano, por essência, né, desde que mundo é mundo, o que ele quer é ser feliz, né? Isso, né? Qualquer pessoa, se você perguntar para 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, a pessoa quer ser feliz, né? Quer viver bem, né? Quer fazer o que gosta, ué, né? Agora, a gente não pode se eximir das responsabilidades. E existe sim, né? A gente avalia, né? Nas empresas, um certo obscurantismo no seguinte sentido: se coloca o escudo da felicidade, da flexibilidade, para esconder, na verdade, uma certa libertinagem de atitudes, né? E que não se revertem em resultados. E aí a pessoa acaba perdendo o emprego e ainda vai falar mal da empresa. Vai falar mal da empresa, vai falar que a empresa é isso, é opressora, é intransigente, é isso, mas espera um pouquinho, né? Você deu resultado, né? O que você fez com a liberdade que lhe foi concedida, né? Você usou com responsabilidade, então, e aí sim entra o tema que você comentou bem sobre a inteligência emocional, ou a resistência emocional, ou a resistência aos intempéries da vida, ter menos fragilidade, porque hoje parece que nós somos feitos de vidro, né? Você não pode dar
uma orientação um pouco mais enfática, que às vezes é preciso, lógico, tudo pode ser falado, mas tem que saber ser falado, né, para não perder a educação e a ética, mas as pessoas, elas não confrontam ideias, elas preferem sair ou, enfim, não tem essa discussão para uma melhoria, né? E eu sempre falo o seguinte, tirando casos específicos, tá? Mas em média, assim, enquanto o seu líder está lhe dando um feedback construtivo, significa que ele não desistiu de você. Exato. Ele se importa com você. Então, ele está observando você. É igual o pai com o filho. Você está vendo que seu filho está fazendo coisa errada, você não vai querer que seu filho cresça uma pessoa mal educada, sem limites, fazendo coisa errada. Você vai ficar em cima dele e você vai falar quantas vezes for necessário até ele mudar de comportamento. É a mesma coisa dentro do ambiente corporativo. Se você tem uma liderança que está presente em sua vida, que está orientando, que está cobrando, significa que ela se preocupa com você, ela quer ver o seu bem, ela quer ver o seu crescimento. A partir do momento que ela parar de falar de você para você, ela desistiu de você. Então, não vejam isso como um ponto, né, de perseguição, o fim do mundo, excesso de cobrança, opressão. Vamos parar, gente. Vamos ser um pouquinho mais maduro, né, um pouquinho mais adulto e enxergar que a empresa precisa dar lucro. Porque se a empresa não dá lucro, você não vai crescer, Exato. né? Acabou o sonho, né? Tá? Você não vai conseguir fazer nada do que você quer. Bom, só para finalizar esse assunto, eu lembro de uma palestra daquela apresentadora americana, Godfrey, como é que chama o nome dela? Winnie Godfrey. Ai, puxa vida, agora me falhou uma Oprah, Opa, Oprah, Oprah. Ela, o pessoal assoviou aqui no estúdio para mim, a Oprah. Eu vi uma palestra dela em 2019 e ela falou o seguinte, ela contou um caso de uma moça, né, que estudava numa das instituições que ela criou, né, ela tem várias instituições que promovem desenvolvimento, né, principalmente de mulheres e mulheres com percepções, enfim, né, com pouca oportunidade. E uma dessas jovens, né, se formou nessa instituição, acho que era contadora, e ela recebeu uma oferta, um job offer, né, uma oferta de emprego de um banco, né? E era uma moça jovem, né, humilde, que fez ali o seu progresso educacional dentro daquela instituição, e ela conversava muito com a Oprah. E aí ela fez a entrevista no banco, voltou para a Oprah e falou assim: "Ah, eu não vou aceitar um emprego". Aí a Oprah falou: "Por quê?". "Ah, porque não achei que esse banco tem a ver com o meu propósito". Aí ela, muito engraçada, né, na hora da palestra, ela falou assim: "Olha, filha, primeiro você vai fazer o que você precisa fazer da vida. Depois você vai fazer o que você gosta. Então você vai lá, você vai aceitar esse emprego, você vai trabalhar, você vai se sustentar, né? Vai crescer, vai se desenvolver. Depois você vai ver o que você faz do seu propósito, porque você saiu de uma família que não tinha nada, teve oportunidade de estudar e agora você está pensando que o mundo é cor-de-rosa, né? Vai trabalhar lá". Aí o pessoal riu, né? Ela falou que a menina foi, trabalhou, ficou bons anos lá no banco e depois empreendeu um negócio próprio. Mas foi trabalhar, né? E não ficou no mundo da utopia, né? Então, lembrei dessa história porque hoje a gente, né, mescla muito, né, Richard, o que é utopia e o que é realidade, né? o mercado
corporativo, seja de 20 anos atrás, 10, 5, ou o mercado atual, ou o mercado do futuro, ele vai cobrar resultado. E não tem como. Assim, eu falo assim, você vai ser muito bem pago pelos problemas que você resolver, e não os problemas que você evitar. Né? Eu sempre falo assim, a gente precisa ser um especialista em resolver problemas, e não ser um administrador de problemas, né? E quanto mais problemas e em maior escala, né, ou de maior complexidade você resolver, melhor você vai ser como profissional, você vai aprender várias habilidades que vão te ajudar como ser humano e, consequentemente, você vai ser muito bem remunerado. Então, inclusive, a pessoa que evita problemas, ela corre dos problemas, ela está se limitando a aprender novas habilidades, ela está evitando ter novas experiências e no futuro ela vai falar assim: poxa, nada aconteceu de novo na minha vida, eu não me desenvolvi, eu não tive oportunidades. Não, você evitou as oportunidades, né? Porque assim, problemas eles virão, sejam de ordem técnica, ordem comportamentais, isso sempre vai ter. E quanto mais problemas você resolver, melhor profissional você vai ser e melhor ser humano você vai se tornar. Isso é um fato. Bom, meu amigo, a conversa passou rápido aí, nossa 1 hora já está chegando ao fim e a gente sempre finaliza o nosso bate-papo, né, com 3 perguntas finais, tá? Que você pode aí dar um exemplo, uma frase, enfim, que você acredita. Então vamos lá. O primeiro é a sua trajetória profissional. Qual foi o momento de maior conquista, o momento mais positivo que já te vem na sua cabeça, que você lembra e sente aquela felicidade? Legal. Tem uma pessoa que eu sempre lembro dela, e eu lembro inclusive o nome dela inteiro, que chama Celso Renato Bonadia. Esse cara foi meu primeiro líder, né? Então, quando eu tive lá 20 anos atrás, 25 anos atrás, ter uma pessoa com 18 anos num cargo de gestão, um cargo de posição da área responsável pela área de tecnologia, era algo bastante difícil. Hoje talvez seja muito comum. Então, eu diria que dentro de toda a minha trajetória, a primeira oportunidade que eu tive de assumir algo muito grande, ou seja, ser encarregado de uma área de tecnologia lá atrás, há 25 anos atrás, foi um dos momentos mais, assim, épicos, assim, da minha trajetória. Por quê? Porque eu não sabia nada, eu não sabia gestão de pessoas, eu não sabia pouco sobre comunicação, pouco sobre planejamento estratégico, visão estratégica, olhar analítico, eu não sabia nada disso. E eu fui obrigado, essa é a palavra mesmo, fui obrigado a aprender sobre isso. Por quê? Porque fui dado-me uma oportunidade, me dado uma posição a qual eu não tinha todas as habilidades, todas as skills, e eu tive que fazer o quê? Estudar muito, aprender muito e principalmente fazer uma coisa que para quem é jovem é muito difícil, que é se permitir a ouvir as outras pessoas e aprender com a experiência das outras pessoas. Então, ter essa oportunidade lá atrás me fez, inclusive, ter muita humildade intelectual, ou seja, aprender com as histórias das pessoas e aprender com as pessoas, isso me ajudou demais, tá, Michel? E o momento de maior aprendizado, né? Ou falha, que a gente não gosta de falar falha, né? Mas você olha para trás e fala, puxa, eu hoje, com o meu conhecimento, minha experiência, talvez ali eu tivesse feito diferente se eu tivesse esse conhecimento anteriormente. Legal. Assim, eu sempre costumo. Hoje eu tenho clareza que ou eu ganho ou eu aprendo, mas no passado não, né? Então a gente bate muito em algumas coisas e aprende ou no amor ou na dor, né? Então eu aprendi muita coisa, inclusive na dor. Uma das coisas foi quando eu fui promovido a um cargo de gestão, a um cargo de liderança, e aí eu diria que é uma grande falha, né? Inclusive, eu reconheço que eu não perguntava para as pessoas ao meu redor, as pessoas que estavam no meu time, como elas gostariam de ser tratadas. E quando eu falo de ser tratadas, é desde a forma de se comunicar, seja falada, seja escrita, e perguntar para elas também se elas se sentem confortáveis com aquela missão, com aquela tarefa que eu estou dando para ela. Eu entendia que as pessoas, na minha visão como líder, elas eram capazes de executar aquilo no tempo que seria necessário, na qualidade necessária e da forma que eu estava vendo, e não da forma que realmente elas iriam executar. Então, uma grande falha minha, que eu aprendi muito, foi começar
perguntar para as pessoas, começar a identificar se as pessoas realmente elas desejam aquele desafio, desejam estar naquela equipe, naquele projeto. Isso também me fez o quê? Colocar as pessoas certas dentro dos projetos nas posições corretas, tá? Para quê? Para que possa, de novo, gerar resultado e também deixar as pessoas engajadas com aquilo que estão trabalhando. Então, você que está ouvindo a gente aí, uma coisa muito simples de se fazer é quando for colocar alguma pessoa no projeto ou dar alguma tarefa para ela, também ouvi-la quanto ela se sente confortável ou ela é capaz de executar aquilo. Isso foi um grande erro aí, mas trouxe também muito aprendizado, tá, Michel? Muito bom. E, por fim, como que você define hoje o seu propósito de vida, o seu propósito profissional, ou se é a mesma coisa? Eu diria que não tem como eu separar, tá? Porque eu até brinco, pessoal, não tem como separar o Richard, né? Como um Lego, separa metade profissional, metade Richard, pessoa, isso não tem como. Então, tudo que está conectado comigo hoje, eu até brinco, eu falo assim, eu prefiro quebrar regras, isso não significa que a gente vai tacar fogo no parquinho, não vai cumprir as coisas de compliance, não. Mas eu prefiro hoje quebrar regras do que quebrar princípios e valores. Isso eu não negocio, tá? Então, eu diria que se eu pudesse resumir, hoje o meu grande propósito é provocar as pessoas de forma positiva para que elas possam realmente desenvolver a sua mentalidade para que elas possam impactar vidas e negócios, inclusive as próprias vidas, através do conhecimento. Então, o que eu faço hoje é pegar tudo que eu aprendi, tudo, inclusive, que eu continuo aprendendo, tá? Para ajudar pessoas a desenvolver a mentalidade delas antes de mais nada, para que depois elas possam se tornar aí boas pessoas antes de mais nada, para depois, em seguida, se tornar aí bons profissionais e as coisas se conectam comigo, tá, Michel? Perfeito. Richard, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar aí seus conhecimentos conosco. Espero revê-lo em breve, no próximo episódio. Conhecê-lo pessoalmente, né? Quem sabe eu não vá aí para Assis, Bora. né? Adoro o interior. Então, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço aí, pessoal que nos ouviu, ou que vai nos ouvir posteriormente aí. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pelo seu tempo aqui conectado conosco de aprendizado e a gente se vê aí em breve. Legal. E muito obrigado a todos vocês que mais uma semana, mais um episódio, pararam para nos ouvir e refletir e se desenvolver aqui no podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí seu review para quem está nos escutando no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube. Ligue aí o seu sininho das notificações, porque toda semana tem novo episódio aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e abraços digitais.